Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Os senadores querem esclarecimentos do governo sobre a volta da exigência do visto de turismo de estrangeiros que vêm dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália. Essa medida foi anunciada oficialmente pelo Ministério das Relações Exteriores e gerou reações principalmente do setor de turismo. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o senador Irajá, do PSD de Tocantins. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigado pelo convite. Senador, o senhor de um estado, Tocantins, que é um estado que depende muito do turismo. Que impacto uma medida dessa pode ter na economia dos estados? Isso é uma grande verdade. O Tocantins ele é conhecido nacionalmente pela produção de alimentos, geração de energia, e o turismo tem crescido muito. Nós temos o Jalapão, famoso no mundo inteiro, nós temos o nosso Cantão, a Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, e várias outras belezas naturais. E é claro que nós queremos ser visitados sempre pelos turistas nacionais, de todos os 27 estados da federação. Mas nós também recebemos a visita de muitos estrangeiros, de japoneses, de americanos, de europeus, de asiáticos. E nós não podemos, de forma nenhuma, admitir que o governo possa implementar alguma medida que possa coibir a vinda desses estrangeiros para o nosso país, sobretudo para o meu estado, que é o Tocantins. Porque isso pode não fazer nenhuma diferença para mim e para você, cara, mas faz muita diferença para as pessoas locais. É o garçom que recebe a gorjeta no restaurante, os restaurantes que também vendem as suas refeições, os hotéis, as pousadas, os artesãos lá do Jalapão que vendem o capim dourado, e geralmente esses turistas estrangeiros levam muito dessas lembranças para os seus entes queridos nos seus países e, claro, com isso divulgam o nosso estado. As quebradoras de coco do Babaçu, lá do meu Jalapão, da região norte do Tocantins, o nosso Bico do Papagaio. Então, são pessoas que vão ser muito prejudicadas com essa medida, que o governo anunciou através do seu site, à imprensa, revogando, a partir de outubro deste ano, o decreto de 2019, editado pelo Executivo, que dispensava de vistos os turistas do Japão, dos Estados Unidos, da Austrália e também do Canadá. Senador, nesse tempo que o visto foi suspenso, essa exigência caiu, houve um aumento considerável? Foi possível perceber um aumento na vinda desses turistas para cá? Esse, inclusive, foi até o pretexto utilizado pelo Itamaraty para anunciar essa nova decisão. No entanto, a gente tem que lembrar que nesses últimos 2 anos nós passamos por uma pandemia. Todos os países foram muito prejudicados com o fluxo de turistas. E no Brasil não foi diferente. Nós diminuímos aí mais de 70% o número de turistas. E, portanto, não é justo você fazer uma comparação de uma medida implementada num período crítico, excepcional, que foi a pandemia. Você precisa fazer um contraste, fazer um comparativo num período de normalidade. Então, não é um argumento aceitável e nem justo. Em relação a um outro argumento que o governo coloca, é a questão da reciprocidade. O fato deles exigirem visto dos brasileiros e a gente não exigir deles. Essa falta de reciprocidade, segundo o Itamaraty, afeta a soberania brasileira. O senhor concorda? Eu discordo, porque eu acho que a reciprocidade ela tem que ter um peso na geração de emprego e renda. Eu acho que isso que importa para nós brasileiros. Enquanto 3 brasileiros visitam países estrangeiros, a Europa, os Estados Unidos, a Ásia, apenas um turista vem para o Brasil. Então nós temos um déficit na nossa balança turística que é o triplo. Enquanto um estrangeiro visita o Brasil, 3 brasileiros gastam dinheiro fora do Brasil. E deveria ser o contrário, nós deveríamos ter pelo menos 1 para 1. Então nós estamos perdendo muito com essa medida, porque vai coibir a vinda dessas pessoas, mais do que já é nociva essa balança que, infelizmente, ela é prejudicial ao país. A exigência do visto, na sua opinião, senador, afeta a decisão de um estrangeiro? Se aquele país exige... Não tenho dúvida, porque tem pessoas que podem não vir em função do visto, que pode ser negado por alguma razão. Nós não podemos criar empecilhos para essas pessoas. Pelo contrário, nós temos que estimulá-los a vir aqui, gastar dinheiro, investir, porque às vezes ele vem como turista e gosta. Às vezes ele quer montar um negócio aqui no Brasil, às vezes ele quer investir no nosso país. Por que não? Oportunidades surgem a partir de uma visita, de um passeio.
Isso é muito comum acontecer em qualquer país da nação. Então, nós não podemos criar nenhum tipo de embaraço a essas pessoas para visitarem. Sobretudo, países que são nações tão consolidadas, né, como o Japão, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália. Sem desmerecer nenhum outro país, porque todos os visitantes são bem-vindos no Brasil, independentemente da sua origem, né, do seu país onde ele nasceu, mas são países que nós temos uma possibilidade de retorno financeiro enorme, porque são geralmente turistas que gastam e bem no Brasil. E a gente precisa, sim, garantir a eles logística favorável para eles virem para o país, segurança, tranquilidade. Os atrativos nós já temos, né, até demais, graças a Deus. Temos as praias do Nordeste, temos a Amazônia belíssima na região amazônica, o Pantanal, o Rio de Janeiro, conhecido no mundo todo, as cataratas do Iguaçu. Então, o Brasil tem um grande diferencial em relação aos países, que é esses atrativos, que são naturais, são dádivas, né, que Deus nos deu. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Como governo, nós temos que criar políticas públicas que atraiam essas pessoas para vir frequentar o nosso país, não fazer o contrário. O senhor falou em empecilhos, né? Em relação a esses países, há uma burocracia muito grande, às vezes, quando um brasileiro quer ir para lá. No caso dos Estados Unidos, às vezes um brasileiro fica um ano numa fila de um consulado. As taxas são caríssimas. O Japão, por exemplo, além de uma taxa muito alta, ele exige que o brasileiro informe todo o seu roteiro de viagem, comprove capacidade financeira. Essa relação não está um pouco desproporcional, senador? Talvez uma negociação para diminuir essas burocracias? Eu compreendo tudo isso, mas não em prejuízo a uma medida drástica de você começar a cobrar um visto que não estava sendo cobrado até o momento, nesses últimos 3 anos, para a gente tentar buscar uma simplificação de acesso de brasileiros nesses países. Eu acho que nós temos muito mais a perder do que ganhar ao tomar uma medida dessa magnitude. O que o Senado pode fazer? O senador Carlos Portinho já apresentou um requerimento na Comissão de Relações Exteriores para ouvir o ministro das Relações Exteriores e também a ministra do Turismo. O senhor também falou em plenário sobre a intenção de ouvir o governo. O que o Senado pode fazer para tentar reverter isso, já que a data é o dia 1º de outubro? Então, nós podemos abrir um diálogo com o Itamaraty, através do nosso chanceler, o ministro, para que a gente possa apresentar os nossos argumentos, também ouvir o Ministério, porque o argumento apresentado até o momento é que não houve vantagens no fluxo de turistas estrangeiros no período, como eu mencionei, que foi da pandemia, que é um período que não dá para a gente poder fazer uma avaliação serena. E devem haver outros motivos. Então, nós estamos abertos também a ouvi-lo e pretendemos fazer uma comitiva de senadores, integrantes, membros da Comissão de Relações Exteriores. Eu vou falar com o presidente Renan Calheiros, para que a gente vá até o Itamaraty, reúna com a equipe também do ministro, para que a gente possa chegar num bom acordo, num bom entendimento. O que nós não podemos concordar é que permaneça como está, porque eu acho que isso vai ser muito nocivo para todos os brasileiros, excepcionalmente as pessoas que mais precisam, que é a cadeia do turismo, que foi, a gente tem que lembrar disso, um dos segmentos mais prejudicados da nossa economia. Só para você ter uma ideia, em 2019, o ano ali da pandemia antes, nós recebemos 6.300.000 turistas do exterior aqui no Brasil, em todos os 27 estados. Em 2021, 2 anos depois, isso caiu para 400 mil. Imagina, quase 6 milhões de turistas deixaram de frequentar o Brasil, de gastar aqui, comprar roupa, ir no restaurante, gastar no shopping center, ir no comércio, hospedar, enfim. É um prejuízo muito grande. Então, esse segmento foi muito prejudicado. E a gente precisa, agora, com o fim da pandemia, a gente precisa retomar e estimular esse setor a se consolidar no país. O senhor disse em plenário que o Brasil é o 53º país em termos de visitas, de países, de estrangeiros que visitam o Brasil. Ele fica no ranking 53º lugar. Além da questão do visto, o que mais pode ser feito para mudar essa posição do Brasil nesse ranking? Infelizmente, é uma posição que nos incomoda muito, Como eu disse, o Brasil tem um grande diferencial em relação aos outros países nos seus atrativos naturais. As praias do Nordeste, bioma amazônico, Pantanal, Rio de Janeiro. E nós conseguimos receber menos visitantes do que a Argentina, sem desmerecer a Argentina, nosso país vizinho e parceiro comercial, menos que o Uruguai,
né, que não tem também todos esses atrativos, menos do que a Torre Eiffel em Paris, que recebe 8, 9 milhões de turistas por ano. Só a Torre Eiffel, não é a cidade de Paris. Cancún recebe quase 30 milhões de pessoas, uma ilha, né? E o Brasil, né, com toda a sua extensão, dimensão e suas belezas naturais, recebe, infelizmente, apenas 6 milhões. Então, isso é um dado preocupante, não está correto isso. Nós precisamos mudar esse quadro e eu acho que o governo tem, sim, um protagonismo nessa mudança de cenário. É claro que os aeroportos são importantes para garantir o acesso dessas pessoas com as linhas aéreas, com os horários, com a logística, né, que isso é importante. A segurança sempre foi um item muito privilegiado pelos os turistas estrangeiros, é uma preocupação que eles têm em chegar aqui, serem bem recebidos, ter atendimento a contento, pessoas que falam a língua, ou pelo menos o inglês, que é uma língua mais universal. Então, isso passa por uma série de medidas que são importantes. Treinamento, capacitação, a rede hoteleira, as linhas aéreas, como eu mencionei. E, claro, que eu acho que é o básico, é o governo simplificar a entrada dessas pessoas aqui no Brasil. Porque se a gente colocar muita banca, né, eles vão para outros lugares, não vêm para o Brasil. Tá certo, senador. Quero agradecer muito a sua presença aqui no programa. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.